Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor a entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, bonitos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que, no fim deles, pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel chamou de Beltassazar, e a Ananias de Sadraque, e o de Misael, Mesaque, e o de Azarias e de Abdenego. E a Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, te peço, os teus servos durante 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou durante 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram os seus rostos melhores, e eles estavam mais fortes do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Amém. Agora, por favor, volta um pouquinho, vá para Lamentações 3:25. Acharam? Achou? Amém? Então vamos ler. Bom é o Senhor para os que prestam atenção a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para a pessoa suportar o jugo na sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a cabeça no pó, talvez assim haja esperança. Amém. E a última referência, Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que Deus diz. Amém. Irmãos, nós temos ouvido muitas palavras. Nós temos estudado a Bíblia nas quartas-feiras, não temos música, só pregação, só estudo da palavra. A escola dominical nossa tem sido bastante consistente, muito consistente, e agora nós temos 2 classes novas, uma estudando profundamente Ezequiel e a outra princípios
socialistas, aqueles que levam em consideração o bem-estar da sociedade, na lei mosaica, os princípios. E no domingo nós temos pregado também a palavra de Deus, sempre com 2, 3 referências no Novo e no Antigo Testamento. Então nós temos uma consistência teológica, nós temos buscado isso. Apesar desse esforço, a gente tem visto o descompromisso das pessoas. Basta você olhar para a igreja, ela vai ficando vazia. E as razões para não vir são as mais diversas. E para todos os cultos, para a escola dominical, para a quarta-feira, para o domingo. Chegou alguém lá em casa, eu estou cansado, estou doente, tenho um trabalho para fazer, tenho que fazer alguma coisa. Sempre tem uma desculpa, sempre uma desculpa. Em paralelo, nós temos visto como nação nós temos sofrido, como povo nós temos pagado um preço pesado, como a vida está ficando difícil, como a vida está ficando cara, como a vida está ficando sofrida, muito sofrida. E temos que fazer uma relação. Então, se nós temos uma doutrina, nós temos o estudo da palavra, nós temos uma provocação a entendermos a palavra de Deus e buscarmos Deus, temos também, do outro lado, um sofrimento crescente. O que é que liga uma coisa a outra? Aquilo que está no meio, óbvio, é o descompromisso. Então, a gente percebe que as pessoas chegaram num ponto onde elas não têm mais interesse ou não têm mais capacidade de entender a palavra de Deus. Elas estacionam, elas chegaram naquele ponto. Então nós temos que ver o seguinte: se há um sofrimento e nós temos promessas na palavra de Deus, nós temos abundância da palavra de Deus, como é que nós não estamos recebendo todas as bênçãos que a palavra de Deus diz que a gente vai desfrutar? Por causa do descompromisso que liga uma coisa a outra. Quando você não leva a palavra de Deus a sério, você vai ao sofrimento. E a gente tem que perceber por que as pessoas estão descomprometidas e preferindo o sofrimento. Ninguém muda enquanto aguenta mais um pouquinho de sofrimento. A gente só muda quando o sofrimento fica insuportável. Porque aí você bate a mão no fundo e diz: não dá para descer mais, agora eu tenho que subir, ou eu morro aqui embaixo. É o momento que a gente resolve. Mas se a gente chega daqui de cima e olha a igreja cada vez mais vazia, e começa a ouvir as desculpas mais tolas, mais insossas, para não levar Deus a sério, a gente entende que o sofrimento ainda não chegou num ponto onde a pessoa não aguenta mais. Ela aguenta sofrer mais um pouquinho. Ela vai arrumar mais um câncer, ela vai perder mais dinheiro, ela vai perder mais um relacionamento, porque ela não leva Deus a sério. Nós temos aqui 3 passagens que vão se ligar. A primeira que nós lemos, a Bíblia diz: veio Nabucodonosor e cercou a terra de Judá. E Deus entregou o rei de Judá, o reino de Judá, na mão de Nabucodonosor. Presta atenção, foi Deus. Não foi porque o exército de Judá era mais fraco. Não é porque o rei tinha militares e estrategistas ruins. Ele tinha bons soldados, bons estrategistas, bons oficiais, bons praças, boas armas. Tinha um povo guerreiro. Mas Deus entregou na mão de Nabucodonosor aquele povo. Por quê? Porque o povo não levava mais Deus a sério. Lá atrás, em Deuteronômio, Deus havia chamado o povo e dito assim: olha, eis que ponho diante de vós 2 caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Leve a palavra de Deus a sério. Tema o Senhor, ande nos seus caminhos sem se desviar, todas essas bênçãos vão vos encontrar. Ou seja, eles não precisavam correr atrás da bênção, não, era a bênção que ia encontrar com eles no caminho. Mas o Senhor também diz lá no Deuteronômio: se vocês não obedecerem, se vocês não me levarem a sério, se vocês escolherem os caminhos tortos, então todas essas maldições vão alcançar vocês. Veja, Deus coloca diante do homem 2 caminhos. O homem tem que fazer uma escolha. Então, quando eles escolhem levar
a vida religiosa na corda bamba, depois de um tempo vem o quê? Vem a guerra, vem a destruição e eles são levados, os que não morrem, são levados como escravos para a Babilônia. Tem uma ligação direta. Mas quando eles chegam lá, havia entre aqueles que foram levados pessoas muito inteligentes, pessoas bastante capacitadas, jovens. O rei Nabucodonosor era muito inteligente e ele disse: eu tenho que aproveitar essas pessoas. Eu tenho que aproveitar essas pessoas. Chamou um dos seus oficiais, chefe dos eunucos. Você sabe que um eunuco é um homem castrado. Por que se castravam os homens naqueles dias? Porque eles iam trabalhar junto com as mulheres do reino, junto com as mulheres dos reis, que tinham normalmente seus haréns, e com as princesas. Então, para evitar que um serviçal, mesmo que um serviçal mais nobre, tivesse uma relação sexual com uma dessas mulheres, então se castravam os homens. Entre eles, havia esse que era o chefe dos eunucos, que ficou a cargo de Daniel e de seus 3 amigos. Então, se ele era o chefe dos eunucos e ele estava tomando conta do Daniel e dos seus 3 amigos, o que aconteceu com o Daniel e seus 3 amigos quando eles chegaram naquela terra? Foram castrados, se tornaram eunucos. Por isso eles estavam na mão daquele que governava os eunucos. Se eles não fossem eunucos, não seria o chefe dos eunucos que tomaria conta deles. Então veja, vamos ver qual é a situação de Daniel, Ananias e os outros 2 amigos. Eles passaram por uma guerra, eles foram perdedores nessa guerra, eles foram capturados, eles foram levados para uma terra estranha e lá eles foram castrados. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui, não é palavrão. Desgraça pouca é bobagem. Pastor, mas isso é um palavrão, não é não. Existe graça, e aquilo que desfaz a graça é desgraça. Ah, pastor, é palavrão. Não é palavrão, irmãos. É aquilo que desfaz a graça. O que é que desfaz a graça? O pecado. O pecado desfaz a graça de Deus. Deus quer te dar graça, Deus quer te dar saúde, Deus quer te dar amor, Deus quer te dar família, Deus quer te dar riqueza, Deus quer te dar sabedoria, Deus quer te dar alegria. Isso é a graça de Deus que vem junto com a graça da salvação. A única coisa que você tem que fazer é ser fiel a Deus. Mas quando você, sozinho, ou você está no meio de um povo que desobedece a Deus, Deus desfaz a graça. Então, desfacência de graça pouca é bobagem, para ficar menos feio. Daniel estava no fundo do poço. Ele teria razões, talvez, para dizer: Deus esqueceu da gente. Ah, Deus não me ama mais, Deus não quer nada comigo. Não vou mais servir esse Deus. Eu servi a Deus, eu fui fiel a Deus. O povo é que foi falho com Deus. Irmão, mas lembra do que o Isaías falou no capítulo 6? O Isaías diz assim: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e que habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando você está no meio de um povo e esse povo é todo levado, você também vai junto. Bom, chegaram lá. Aí o rei resolveu domar esses meninos para que eles trabalhassem com ele. Chamou e disse assim: vamos facilitar a vida deles. Vamos dar para eles a comida que eu como. Irmãos, como é comida de rei? É boa. Como é comida de imperador? É boa. Como é comida de gente rica? É boa. Você acha que gente rica, gente poderosa, liga para preço de comida? Não, eles comem comidas muito caras, comidas muito gostosas. O rei resolveu dar para esses 3 o melhor que ele comia. Mas o Daniel, olha aqui, presta atenção. O Daniel, ele era inteligente. E ele disse assim: eu vou buscar a Deus ainda mais. Se está ruim porque eu fui alcançado pelo pecado dos outros, ou até pelo meu, que eu não sei, eu vou fazer o caminho contrário. Em vez de eu dizer que Deus não me ajuda, que Deus me abandonou, eu vou buscar Deus, eu é que não vou abandonar Deus. Aí ele chamou o chefe dos eunucos e diz assim: nós não gostaríamos de comer a comida do rei,
Porque a comida do rei vai nos viciar, a comida do rei vai nos fazer frouxos. Nós vamos gostar, gente, quem que não gosta de vida boa? Quem que prefere ir a pé do que ir de carro? Quem que prefere comer só abóbora com farinha, em vez de comer filé, comer pizza, comer estrogonofe, beber refrigerante? Quem prefere? Quem prefere dormir no chão, em cima de um papelão, de um colchãozinho ralo, a dormir numa cama de pena de ganso? Todos nós queremos o mais gostoso, o mais confortável, o melhor. Só que uma vez que você prova o melhor, quando o pior vem, você se enfraquece. É isso que acontece. E o Daniel resolveu pagar o preço, ele resolveu fazer um sacrifício, ele resolveu fazer um jejum. Ele falou, olha, dá para nós só legumes e água. Ele fez um voto a Deus. Ele fez um sacrifício. Sabe que jejum não é só você ficar sem comer, é você comer só o necessário. Ele disse, nós vamos comer só legumes. Não me venha com a conversa de que comida vegetariana é melhor do que a comida onívora, que leva no cardápio as outras coisas. Não, não é isso que está colocado aqui. Usar esse versículo, essa parte da Bíblia, para defender uma comida vegetariana, está errado. Não é esse o princípio que está aqui. O princípio que está aqui é o princípio do sacrifício. É o princípio de voltar para Deus. É o princípio de não se dobrar aos confortos do mundo, mas pagar o preço. Presta atenção nessa expressão, pagar o preço. Você vai encontrar gente aí, principalmente na internet, dizendo, Jesus pagou o preço por nós. Pagou o preço da nossa salvação, mas não pagou o preço da nossa bênção. A gente tem que saber escolher o melhor para nós mesmos. Daniel escolheu o que era mais importante, ser fiel a Deus. Se você está sofrendo e quer parar de sofrer, busca Deus. Pastor, eu estou doente, Jesus cura. Pastor, eu estou apertado, devendo, não tenho dinheiro, Jesus te sustenta, Jeová Jiré, aquele que supre a necessidade. Pastor, eu estou humilhado, os meus inimigos são mais fortes do que eu, Jeová Tsequenu, Ele é a sua justiça. Então é nesse momento que esse Daniel e esses moços buscam a Deus. E o que ele faz? Ele diz, vamos experimentar 10 dias. Em 10 dias vai ser o suficiente para ver a diferença. Irmãos, em 10 dias eles estavam mais fortes, mais inteligentes, mais rápidos, mais bonitos do que todos os outros que comiam da comida do rei. Era a comida que fez a diferença? Não. Foi o buscar a Deus, foi o andar com Deus. Quem anda com Deus fica mais forte. Quem anda com Deus fica mais inteligente. Quem anda com Deus fica mais bonito. Quem anda com Deus fica mais feliz. É assim. Bom, aí nós fomos para um outro texto. Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele vê a destruição de Jerusalém. Ele mesmo diz, eu sou o homem que viu a destruição daquela que foi a princesa entre as nações. Por quê? Porque nós prevaricamos, ele diz isso. Com certeza, você não sabe o que é prevaricação, a não ser que você lembre de alguma aula da escola dominical que eu ensinei. Mas eu tenho certeza que a Beth, por ter sido militar e ainda ser na reserva, ela conhece bem esse termo. Prevaricação é a ausência do cumprimento do dever. É deixar de fazer ou fazer mal feito. O Jeremias diz assim, por que nós estamos em desgraça, em graça sendo desfeita? Por que a cidade santa foi abatida? Por que o mal veio sobre todos nós, inclusive para mim que estou nela? Eu não pequei, mas eu estou no meio do povo que pecou e agora eu vou junto. Porque nós prevaricamos, nós não fizemos do jeito que devia ter sido feito. Ô meu irmão, quem gosta de cozinhar, levanta a mão por favor. Ah, é bom demais, não é? Você não gosta não, Zé? Tem que aprender, vou te ensinar. Quando você pegar um prato que você não sabe fazer, você precisa seguir a receita. Você pega a receita, irmão, é a coisa mais simples do mundo. 500 gramas de farinha, 500 gramas de farinha. Não pode ser 400, nem 600, nem 1 quilo. 3 ovos, você não pode colocar 6, nem colocar 1. Leite, não pode pôr água. Você tem que seguir direitinho. Nós vamos imaginar que você tem que fazer uma receita e você muda tudo. Qual é o resultado que você vai ter?
não é aquele que você queria. Aí você vai dizer, mas eu coloquei a farinha, eu coloquei o ovo, eu coloquei o açúcar, eu coloquei o fermento. Não virou bolo, desandou, porque você fez mal feito. Não basta só vir à igreja, não basta só ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia para conhecer a Deus na intimidade, para obedecer a Deus na sua vida. Você tem que estar em todos os cultos. Pastor, mas é todos os cultos? Sim, todos os cultos, porque Deus está te dando de presente a oportunidade de estar no culto da quarta-feira, aprendendo a palavra. Para você estar no domingo aprendendo a palavra, para você estar na escola dominical aprendendo a palavra, para quando você vai viver no dia a dia, você tem a palavra de Deus para você tomar decisões certas. Mas se você não segue a receita, desanda a receita. Lamentações. Bom é Deus para a alma que espera por Ele. Ah, meu irmão, que chave! Que chave! Que coisa maravilhosa quando você chega, o portão está fechado, você enfia a mão no bolso, tem a chave, você abre e você entra. Mas não tem nada pior do que você chegar, a porta está fechada, você bate a mão no bolso e diz: cadê? Cadê? A primeira chave, bom é Deus para aqueles que esperam por Ele. Não espera pelo empréstimo que o parente rico pode fazer. Não espera pelo tratamento que o médico especialista vai passar. Não espera o arrependimento daquela pessoa que saiu da sua vida. Não espera no homem, nas circunstâncias, mas espera em Deus. É aquela pessoa que chega diante de Deus e se derrama. É aquela pessoa que chega diante de Deus e diz: eu viverei da tua palavra. Eu comerei da tua palavra, eu dormirei da tua palavra, eu vou trabalhar na tua palavra, eu vou amar na tua palavra, eu vou viver na tua palavra. Bom é o Senhor para a alma que espera por Ele. Essa é a primeira chave. Mas aí o Jeremias diz assim: é bom para o jovem, ou para a jovem, para a pessoa, o homem, a mulher, o mais maduro, o mais velho, o mais novo, colocar a cara no pó, suportar o jugo, suportar a obediência. Sabe o que é jugo? Jugo é aquilo que você coloca na cabeça do cavalo, do cabrito, do boi, para poder dirigir o boi. Na roça, a gente chama aquilo de canga. Quando você tem 2 bois, você tem um carro de boi. Um dia desse eu estava pedalando, eu passei parece que ia ter uma festa, tinha vários carros de boi. Todos eles têm uma madeira curva que passa no pescoço de um boi, faz a curva para baixo. Quando ela sobe de novo, vai na canga, no segundo boi. A palavra jugo significa aquilo que Deus colocou no nosso pescoço para nos dirigir. Chega aqui, pastor Zé, por favor. Irmãos, imagina que o jugo é a mão de Deus na forma que eu estou fazendo com a minha mão. Bom é para a pessoa suportar o jugo desde cedo. Quando Deus põe a mão e diz assim: vai andando, Zé. Deus fala: para lá, agora vem para cá. Irmãos, está entendendo o que eu estou falando? Obrigado, Zé. Quando eu era do corpo de bombeiro da polícia, da aeronáutica, não da polícia militar, da aeronáutica, e eu fiz o curso de bombeiro, porque eu era soldado do bombeiro. Naquela época era o bombeiro da aeronáutica que fazia o serviço de proteção nos aeroportos, e eu trabalhei ali. Então, quando nós fizemos o curso de apagar incêndio, no dia da formatura, a gente não sabia quando ia ser, eles encharcaram uma região com muitos combustíveis durante muitos meses, jogaram pneus velhos, e no centro dela tinha um tanque de metal cheio desse combustível também. E alguém, num determinado dia, pôs fogo. Então aquela área toda pegou fogo com uma estrutura de metal no centro, que a gente tinha que atravessar toda aquela região pegando fogo, chegar naquele tanque de metal que estava todo em chamas e apagar aquele fogo. O soldado fica na ponta da mangueira, mas essa mangueira ela pula com a pressão. Então tem um segundo soldado que fica atrás dele só para segurar a mangueira com os 2 braços. E o peso dele para não deixar o soldado da ponta perder a maniabilidade. Mas sabe o que acontece quando você entra no fogo? Você para de pensar.
Irmãos, eu sei porque eu vivi isso, foi a minha experiência. Quando você entra, que você vai chegando próximo, você ainda não chegou no fogo, mas o calor vai aumentando, você sente os pelos do seu corpo queimando só do calor. Sabe aquele cheiro? A garotada mais nova não sabe, mas os mais antigos lembram quando a mamãe, a vovó matava a galinha e tinha que queimar a galinha assim? Sabe aquele cheiro de penugem queimando? A gente sente o cheiro do cabelo da gente queimando. A sua pele começa a virar meio que pururuca. Sabe qual é a vontade que dá? A vontade que dá é de você entrar apagando o fogo. Você vai entrando, você para de pensar, você só quer entrar. O grande perigo, você entra e faz um caminho no meio do fogo, mas o fogo vem pela beirada e queima a sua mangueira. E aí a mangueira parte, você não tem água e você morre queimado. É nessa hora que tem um cabo ou um sargento que enfia a mão no cinto da gente aqui atrás, de um soldado e de outro soldado. O caminhão tem duas linhas, duas mangueiras, então essas mangueiras vão para frente do caminhão, o operador do caminhão liga a bomba para jogar o produto para apagar o fogo, os dois soldados, dois em cada mangueira, mas tem um cabo que põe a mão e quando você quer entrar no fogo ele diz, não vai, fica aqui. A única função dele é pensar, olhar, saber o que é melhor, criar uma estratégia para você não morrer queimado. No final de algum tempo, todos nós fizemos, cada um de nós a nossa parte, apagamos o incêndio e assim nós nos formamos bombeiros. Foi o nosso teste prático, simulando um avião que caía e pegava fogo. Mas o que eu aprendo com isso dentro dessa lição? Quando a Bíblia diz em Lamentações, bom é para que a pessoa suporte o jugo na sua mocidade, é você suportar que Deus segure você aqui e diga para você, não vai por esse caminho. Não, mas você diz, mas eu quero. E Deus diz, não. Se fosse o Ademir, talvez eu dissesse, eu quero a comida de Nabucodonosor, eu quero comer carne, eu quero comer picanha, eu quero comer churrasco, eu quero comer lasanha, eu quero comer sorvete, eu quero comer tudo que o rei coma. Mas Deus pôs a mão e disse, Daniel, você não, você vai ficar no sacrifício, você vai aguentar. Vem o Jeremias e diz, bom é para o jovem aguentar o jugo, obedecer a Deus. Ah, mas eu estou com a preguiça, eu estou sofrendo, eu não quero ir na igreja. Deus vem e diz assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações para que as pessoas não faltem ao culto. Olha Deus botando jugo. Olha Deus falando para você, não deixe de ser dizimista, porque para o dizimista tem uma bênção, eu repreendo o devorador e derramo bênção sem medida. Mas eu estou sem dinheiro, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo, não é porque eu sou bonzinho não, é porque ele não é meu, ele é de Deus, então eu devolvo para Deus logo. Eu vou trabalhar com o que é meu, não com o que é de Deus. Irmão, é simples assim. Eduardo, vocês viram que eu pedi o Eduardo para vir ali. O pedreiro chegou de viagem, chegou mais cedo, pediu para arrumar um dinheiro, eu separei um dinheiro para ele e entreguei para o Eduardo. Você entregou o dinheiro todo para ele? Você ficou com uma parte para você? Por quê? Irmãos, é a mesma coisa. Eu entreguei um dinheiro para o Eduardo e falei, entrega para o pedreiro. E conta com ele lá. O Eduardo não podia tirar uma parte e falar, eu vou ficar com uma parte para mim. Deus me entrega um dinheiro junto com o meu, para que eu possa entregar na casa dele, para que haja mantimento na casa dele. Eu não posso ficar com aquele dinheiro. Aquele dinheiro é do Senhor, não é meu. Ah, mas eu vou comprar cesta básica porque a igreja não precisa. Você não pode administrar o que não é seu. É o jugo que Deus põe na nossa mocidade. Antes que venham os maus dias, nos quais venhamos a dizer, não tenho neles contentamento. A palavra de Deus é tão maravilhosa que nós fomos para o texto de Mateus, Jesus. A primeira coisa que a Bíblia diz, pastor Zé, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Lembra que quem entregou Judá na mão de Nabucodonosor foi o Senhor? Lembra que o Jeremias falou que a cidade dele foi destruída porque ele prevaricou junto com o povo? Deus conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Não tem nada que acontece na sua vida que não foi Deus que mandou. Pastor, eu estou passando por aperto financeiro,
meu nome está no SPC, Deus está mandando mal para a sua vida. Que é isso, pastor? Deus está mandando, é um mestre que Deus está pondo na sua vida. É um professor que Deus está pondo na sua vida, para que você aprenda. Porque você fez alguma coisa lá atrás mal feito, então Deus manda o mal vir como um professor. Quanto mais rápido você aprender a lição, mais depressa você sai dela. Oh, é simples, gente. Quanto mais depressa eu aprender a lição. Agora eu não aprendo a lição, eu fico repetindo. É só você lembrar do tempo de escola. Morcega o ano inteiro, não faz as tarefas, não estuda, chega na prova, afunda. O que acontece no outro ano? Repete. Se você continuar na malandragem, chega no final do outro ano, repete. Você vai ficar 50 anos na primeira série. Mas o dia que você cai em si, diz, não, eu tenho que fazer o dever de casa, eu tenho que apresentar os trabalhos, eu tenho que ler os livros, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar que eu sei. E você faz a prova e passa. No outro ano você não repete, você vai para outra experiência. Pastor, mas a doença que eu estou passando, irmão, tem muita gente passando por doença. Começa a perguntar a Deus o que eu tenho que aprender, começa a ser sincero com você. Domingo passado eu preguei aqui e disse, olha, se você não lê um livro, você não tem cultura. Eu adoro conversar com gente inteligente, e se não concorda comigo, eu não fico com raiva não. Eu gosto de ouvir o argumento de quem não concorda comigo. Mas, por favor, não fale algumas coisas comigo, porque realmente eu vou ficar muito bravo. Primeira coisa, eu acho que é assim, pronto. Não, eu acho que é assim não é argumento, é só a sua posição. O que é que te faz pensar assim? É a minha opinião. Será que é a sua opinião mesmo? Ou será que você está repetindo o que você ouviu? Você pode explicar por que você tem essa opinião? Então você tem que ler, você tem que aprender a usar o seu cérebro, a usar a sua inteligência. Você tem que aprender habilidades novas. Eu falei que não adianta você vir aqui e pedir oração para uma doença que você mesmo trouxe para a sua vida, porque você não faz exercício, está sedentário, porque você está acima do peso, porque não consegue controlar a boca, porque você come errado, não cuida do corpo, fica com todo tipo de doença. Desde uma falta de vitamina D que te dá cansaço, uma falta de vitamina B12, uma falta de um monte de coisa, de bons nutrientes. Passa a comer direitinho. Olha se a sua comida tem todos os grupos alimentares, tem vegetal, tem mineral, tem tudo que precisa ter. Mas se você não cuida da sua saúde e arruma uma doença, adianta você vir aqui? Irmão, a doença vai ser um professor dizendo para você cuidar da sua vida. Agora, quando você faz tudo direitinho, aí Deus derrama a bênção sobre a sua vida. O que aconteceu? Jesus foi conduzido ao deserto e ficou 40 dias na míngua, 40 dias de jejum, 40 dias sem comida. Presta atenção nisso, gente. É muito sério. Depois de 40 dias, você diz, agora Deus vai fazer algo maravilhoso. Não, ficou pior. Quando estava ruim, ficou pior. Quem que apareceu para ele? Foi o anjo Miguel? Foi o anjo Gabriel? Não, foi o diabo. Irmão, quando está ruim, às vezes fica pior. E aí o diabo vira para ele e fala assim, vamos entrar na vida boa? Vamos entrar na vida boa? Manda a pedra virar pão, está tudo resolvido. Imagina aquele pão novinho de padaria, assim, todo crocante. Imagina aquele panetone, você pode mandar a pedra virar agora aí pão italiano, você pode virar pão de cebola, pão. O que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, do jugo, de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra que veio de Deus, ponto, ponto. Eu expliquei a palavra, agora eu vou colocá-la. Eu disse no começo que nós temos uma palavra muito boa, um estudo bíblico muito consistente aqui na igreja. Mais consistente do que o seminário que eu fiz. Mais do que a Beth fez. Porque ela já me falou isso. Nós temos um povo passando fome. O seu dinheiro já não está dando para mais nada. Não está dando. Você está comprando pãozinho mais caro do que você comprava carne de primeira há um tempo atrás. Eu tenho certeza
que tem muita gente aqui que está devendo. Eu tenho certeza. Tem muita gente aqui que não está comendo mais do que comia antes. Eu tenho certeza que tem muita gente que com medo do dia de amanhã. Nós temos a palavra que garante para nós a vitória, nós temos para nós a palavra que garante para nós que Deus é conosco, é nosso escudo, mas nós não estamos recebendo o benefício dessa promessa. Por quê? Porque nós não estamos suportando o jugo na nossa mocidade. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, no que eu vou te falar. Todo mundo quer uma vida mais fácil. Eu peguei o exemplo do livro. Quantos livros você já leu esse ano? Nós estamos terminando o mês de junho. 6 meses. Quantos livros você terminou? Ah, pastor, não consigo ler, eu não gosto de ler. Sim. É por isso que você não tem a sua opinião, você repete a opinião dos outros. É por isso que você não sabe as coisas que estão acontecendo. É por isso que você faz escolhas importantes erradas. É por isso que você vai se enfraquecendo. 6 meses. Lembra de tudo que você disse que esse ano ia acontecer de bom para você na passagem do ano? Que você ia juntar dinheiro, você conseguiu? Que você ia emagrecer, você conseguiu? Que você ia mudar de vida, você conseguiu? Porque nós temos uma geração fraca. Nós temos um grupo de pessoas que ficou fraco no mundo inteiro, no Brasil, aqui em Minas, aqui na igreja. Gente que não quer fazer o sacrifício de fazer uma escolha melhor e bancar. Escolha obedecer a Deus. Escolha fazer as melhores opções. Escolha fazer o sacrifício. Escolha andar com Deus. Essa semana eu fui numa outra cidade e um moço me perguntou por alguém, encontrou comigo, me perguntou: ai, fulano, como é que tá? Eu falei: não sei. Ah, o senhor não tem notícia? Não, não vai à igreja, não tem notícia, não tem notícia. Ah, porque está acontecendo isso. Eu falei: irmão, não estou sabendo de nada. Eu posso te falar uma coisa: no culto de domingo ele não vai, na escola dominical não vai, no culto de quarta também eu não estou vendo, não, já tem tempo. A única coisa que eu sei é que quem anda com Deus, a alma que espera o Senhor, recebe a bondade de Deus. Quem está longe do Senhor não tem essa garantia. Eu vou te falar uma coisa: Deus não fica devendo a ninguém. Deus não é o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se você fizer a sua parte. Se você for fiel. Pastor, mas está difícil. Jesus estava com fome. Pastor, ficou pior. O diabo apareceu para Jesus. O que Jesus fez? Venceu o diabo na palavra. Vença a sua dificuldade profetizando. Vença pela palavra de Deus. A Bíblia diz que depois vieram os anjos e serviram a Jesus. Aí sim, ele recebeu a bênção. Eu vou te falar em nome de Jesus, tem uma casa para você. Você não tem que morar na casa do seu sogro, você não tem que morar no andar de cima, você não tem que fazer puxadinho na laje, você não tem que fazer um barracão atrás, você não tem que morar lá no Cafundel do Judas se você trabalha aqui. Deus é poderoso para te dar a casa e Ele quer te dar uma casa. Ele quer te dar um apartamento. Por quê? Porque Ele, antes de criar o homem, fez a terra e fez um jardim para o homem. Porque antes de colocar o homem na terra de Canaã, Ele já deu um pedaço de terra para cada pessoa. Então eu posso dizer que Deus tem uma casa para você. Você não vai ficar o tempo todo no aluguel, não. Pastor, mas eu não consigo ver isso. Não olha para isso, olha para Jesus, olha para a palavra. Pastor, eu estou desempregado. Deus tem um bom emprego para você. Deus tem um bom concurso para você. Deus tem um bom empreendimento para você empreender. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Pastor, mas eu vivo doente, eu tenho uma doença crônica, eu tenho uma doença séria. Deus tem cura para você. Ele tocou num leproso que estava todo carcomido da lepra e disse: eu quero ser limpo. Ele tocou nos olhos de cegos e disse: veio, o cego começou a ver.
Ele pegou um aleijado pela mão e levantou. Ele foi numa menina que tinha morrido e trouxe de volta. Ele deu uma ordem para Lázaro, que tinha 4 dias que estava morto: Lázaro, vem aqui para fora. E o Lázaro saiu perfeito. Esse Deus é o teu Deus, Ele quer curar a tua enfermidade. Não há poder na enfermidade para ficar no seu corpo, se você andar com Deus, se você não reclamar, se você louvar, se você profetizar. Deus é Pai, Deus te ama, você é a menina dos olhos de Deus. Deus dá o norte por você, entrega o sul, diz ao leste, ao oeste, devolve. Não toma de mim, porque o Senhor te tem na palma da mão dele. Mas, meu irmão e minha irmã, a única coisa que o Senhor pede é que você seja fiel a Ele. No dia que você e eu andarmos 100% fiéis ao Senhor, todas as promessas nos alcançarão. Você vai estar andando na rua, alguém vai bater no seu ombro e vai dizer: o Senhor mandou te entregar. O anjo do Senhor nunca tem preguiça e sempre alcança. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.